inferência estatística, estamos interessados basicamente em três problemas. Na estimação de parâmetros, ou seja, eu quero determinar quem que é um bom estimador para um parâmetro da população, na questão do intervalo de confiança e no teste de hipótese. Na estimação de parâmetros, o que eu vou fazer? Eu vou ter, por exemplo, um parâmetro, a média, e eu quero saber quem é um bom estimador para essa média. E aí, podemos mostrar, por exemplo, que o x barra, que é simplesmente 1 sobre n, somatório em xi, de igual a 1 até n, esse daqui é um bom estimador, por quê? Porque ele é um estimador não viciado, ou seja, não viesado, então a esperança de x barra vai dar o próprio μ, e ele é um estimador consistente, ou seja, a variância de x barra vai para zero quando n vai para o infinito. Então, para isso, a gente usa métodos de estimação de parâmetros, tais como estimação por máxima verossimilhança e o método dos momentos, mas esses métodos são chamados de estimação pontual, ou seja, ela permite estimar apenas um valor. Então, eu tenho a minha população, eu vou retrair as amostras e eu vou determinar esse θ-chapéu, então eu vou determinar apenas um valor. Mas esses métodos não permitem que eu quantifique qual é a variação nessa estimação. Então, para isso, a gente vai ter que usar o intervalo de confiança, que é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, os estimadores pontuais fornecem apenas um valor para o estimador. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o caso de um alvo. E aí, o que esse alvo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: nós temos aqui o lançamento de dardos, então o lançamento de dardos, vamos imaginar que seja os valores que eu calculo para cada amostra. Aí vamos supor que eu extraio essa amostra, calculo os valores usando esse estimador, e esses valores ficam muito longe, por exemplo, da minha média populacional. Então vamos imaginar que isso aqui, por exemplo, seria como se fosse uma gaussiana, certo? Então ele está decrescendo aqui, por exemplo, e os valores que eu calculo caem todos aqui. Então o que acontece? Eu tenho um alto viés. Então, se eu calcular a média desse estimador, a gente vê que ele é diferente da média populacional, ou a média, ou a variância, ou qualquer outro parâmetro da população. Pode ser um caso pior ainda, quando eu tenho o quê? Eu tenho um alto viés, novamente, então eu não vou convergir para o meu parâmetro de interesse, então vai ser diferente, e além disso eu tenho uma alta variância. Mas tem uns outros casos que eu não tenho viés. Então notem, tanto nesse caso aqui quanto nesse caso aqui, se eu calcular a média desse estimador, ou seja, se eu obter diversas amostras e calcular a média dessas amostras, eu espero que essa média convirja para a média populacional. Como a gente viu na aula passada, pelo teorema central do limite, se eu fizesse aqui a distribuição da minha média amostral, a média dessa distribuição convergia para a média populacional. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Vejam só, a esperança de θ-chapéu aqui também vai ser igual a θ, então ele é também sem viés. Só que notem, qual a diferença dos dois? Nesse caso aqui, a variação é muito pequena. Ou seja, quando eu calculo as amostras, então a variação do valor estimado de uma amostra para outra não é muito grande. Enquanto que aqui essa variação é muito grande. Então, se eu comparar esses dois estimadores, esse estimador aqui acaba sendo melhor. Por quê? Porque ele é sem viés e ele tem uma baixa variância. Então, quer dizer, se eu pegar apenas um valor, então nesse caso aqui eu tenho uma chance maior de chegar perto do valor populacional do que esse caso aqui. Então, esse estimador aqui acaba sendo melhor. Então, para isso que a gente usa o intervalo de confiança. Então, é importante obter o intervalo de variação de modo a realizar uma inferência precisa. Então, através desse intervalo de variação, eu vou poder dizer o quão próximo eu estou da minha média populacional. Então, o intervalo vai permitir com que eu diga, com certo nível de confiança, se aquele intervalo contém a média, ou a variância, ou a mediana populacional ou não. Então, pelo teorema central do limite, a gente viu na aula passada que se a gente tiver uma certa estatística z, que é escrita em termos da média amostral, menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão populacional, dividido por raiz do tamanho da amostra, então a gente mostrou matematicamente que o nosso z segue uma distribuição normal padronizada, ou seja, uma normal com média 0 e variância 1. Então agora note o seguinte, se eu tenho aqui a minha distribuição normal padronizada, e se eu quiser escrever a probabilidade de z estar num certo intervalo, então a chance de z estar entre menos z alfa sobre 2 e z alfa sobre 2 é simplesmente essa área aqui em vermelho. Então, essa área aqui a gente vai assumir como sendo 1 menos alfa,
E aí, esse 1 menos alfa, eu defino como sendo o meu índice de confiança. Então, é o índice em que eu vou afirmar se o intervalo contém a média ou a mediana ou o desvio padrão amostral, por exemplo. Então, é o nível de confiança com que eu vou dizer se o intervalo contém o parâmetro populacional. Então, eu posso falar, por exemplo, que esse índice é 95%, 90%, 99%, e é o que a gente vai aprender agora a calcular esse índice. Para isso, a gente vai usar, então, o nosso resultado do teorema central do limite. Então, reescrevendo aqui, o que a gente tem aqui? Ó? Então, eu vou ter que a probabilidade de Z está entre menos Z alfa sobre 2 e Z alfa sobre 2, que a gente tirou para essa figura. O que eu vou fazer? Eu vou escrever Z como sendo xn menos mi sigma sobre raiz de n. Se eu multiplico todos os lados, todos os termos aqui, por sigma sobre raiz de n, então eu multiplico todo mundo por sigma sobre raiz de n, o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, a probabilidade de menos e alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n é menor ou igual que x barra menos mi, que é menor ou igual que quanto? Z alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n. Isso aqui é igual a 1 menos alfa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse x e eu vou subtrair x barra em todos os lados. Então eu vou fazer menos x barra em todos os lados aqui. E aí eu vou ter o quê? Então vai ser a probabilidade de menos x barra menos e alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n é menor ou igual que menos mi, que é menor ou igual que menos x barra mais z alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n. Então agora se eu multiplicar todo mundo por menos 1, então eu vou chegar que vai ser igual que a probabilidade de x barra menos z alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n é menor ou igual que mi, que é menor ou igual que x barra mais z alfa sobre 2 sigma sobre raiz de n, e isso aqui é igual a 1 menos alfa. Então, esse daqui define o meu intervalo de confiança para a minha média populacional. Então, isso aqui é simplesmente o nosso intervalo de confiança para a média populacional. Então, agora vamos enunciar então esse resultado. Então, temos a seguinte definição. O intervalo de confiança de 1 menos alfa 100% para a média populacional μ de uma população com variância conhecida. Então, notem, a variância é conhecida. Ele é dado por quanto? Ele é dado pela média que eu calculo para uma amostra, menos Z alfa sobre 2. Esse Z alfa sobre 2 aqui a gente vai calcular usando a tabela normal padronizada. Sigma sobre raiz de n é menor ou igual que mi, que é menor ou igual que x barra, aí aqui vai ser menos e aqui vai ser mais, Z alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. E a gente pode escrever dessa forma também, uma outra maneira da gente escrever. Então aqui está o limite inferior do intervalo, aqui está o limite superior. E uma questão fundamental é como interpretar esse intervalo de confiança. Então, no fundo, quando a gente escreve essa probabilidade, ou seja, a probabilidade desse termo ser menor ou igual que mi, que é menor que esse termo, então a gente pode interpretar de uma maneira errada que isso aqui é a probabilidade de mi estar nesse intervalo. Por que está errado? Porque, no fundo, o meu mi ele não é uma variável aleatória, ele é um parâmetro da população. Então, ele é um valor fixo. Então, não tem como eu falar que mi está num certo intervalo, porque o mi não é uma variável aleatória. Então, essa é uma maneira errada de interpretar. Então, no fundo, o que esse intervalo quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó, a interpretação correta. Estamos 1 menos alfa vezes 100% confiantes de que o intervalo contém o verdadeiro valor do parâmetro populacional μ. Então, no fundo, essa probabilidade aqui, ela não é a probabilidade de μ estar no intervalo, mas a probabilidade do intervalo conter a média. Ou seja, se nós construirmos um número grande de intervalos aleatórios, desse tipo aqui, então 1 menos alfa, 100% deles conterão a média populacional μ. Então, notem, o que varia, na verdade, são os extremos do intervalo, que é o x barra que está aqui. Ó. Por quê? Porque o Z alfa é fixo, sigma da população é fixo,
E o n eu vou definir. Só que notem, para cada realização de uma amostra de tamanho n, eu posso ter um intervalo diferente. Então essa é a verdadeira interpretação. Então não é a chance de μ estar no intervalo, mas sim a confiança que nós temos em que o intervalo contém o parâmetro populacional, no nosso caso aqui, a média. Então aqui temos um código em Python para a gente simular um conjunto de dados, entender melhor o que é o intervalo de confiança. Então aqui o n igual a 50 é o tamanho da amostra, n igual a 100 é o número de intervalos, ou seja, o número de amostras que eu vou gerar de tamanho 50. Para cada amostra eu vou calcular o intervalo de confiança. μ igual a 2 é a média populacional, sigma igual a 2 é o desvio padrão populacional, beta igual a 0,95 é o meu nível de confiança. E aí como é que eu vou calcular o meu alfa? Então para calcular o z alfa sobre 2, o alfa sobre 2 vai ser quanto? Vai ser 1 menos 0,95 dividido por 2, ou seja, vai dar 0,05 dividido por 2, isso vai dar 0,025. Então eu venho aqui na tabela normal, aqui está o valor 0,025 e o valor é menos 1,96. Só que aí o que acontece? Eu uso o valor positivo, porque eu faço x barra menos z alfa sobre 2, sigma sobre a raiz de n, e o outro intervalo é x barra mais z alfa sobre 2, sigma sobre a raiz de n. Então eu uso sempre o valor positivo. Então vai ser menos 1,96, que é o que a gente obtém aqui. C vai contar o número de intervalos que contém a média, só para eu verificar se esse valor vai ser igual a 0,95. Por quê? Porque eu falo, quando o nível de confiança é 0,95, eu espero que 95% dos intervalos gerados contenham a média populacional. E aí, vamos fazer a simulação. Então, como é que eu faço isso? Vou gerar os dados de acordo com uma distribuição normal. Então, está aqui o μ sigma e o n, vou gerar uma amostra de tamanho 50. Vou calcular o meu intervalo de confiança, o nível inferior, usando nossa fórmula, que é x barra menos e alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. O limite superior, x barra menos e alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. Então, aqui é mais, aqui é menos. Vou verificar o seguinte, se o μ estiver nesse intervalo, então eu vou contar como sendo c igual a c mais 1, que é essa variável que conta o número de intervalos que contém a média, e aí eu vou simplesmente plotar, uma barra. Então, fazendo isso, eu vou plotar como sendo cinza os intervalos que contêm a média, e eu vou plotar em preto os intervalos que não contêm a média, em preto tracejado. Então, fazendo isso, aqui está o resultado. Então, para cada simulação aqui eu estou calculando o intervalo. Então, notem que aqui nós temos os extremos do intervalo. Aqui está a minha média populacional. E nós verificamos que dentre 100 intervalos que eu gerei, então aqui está o número da amostra. Esse número não faz sentido, é somente o número da simulação. E aqui eu verifico que 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos não contêm a média. Então, se eu calcular aqui o meu nível de confiança é 0,95, para essa execução, 0,93. Vejam, se eu executar novamente, executando novamente aqui o código, eu obtenho o nível de confiança 0,94. Por quê? Porque agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos que não contêm a média. Então, através dessa simulação, nós podemos entender realmente o que significa o intervalo de confiança, que nada mais é do que a fração de intervalos que contém a média. Então, o nível de confiança que eu estabeleci quando eu simulo, ele vai ser o quê? Ele vai ser a fração de intervalos que contém a média, ou seja, a fração de intervalos que cruzam essa linha que representa a média populacional. Vamos então considerar um exemplo para entender como é que a gente calcula esse intervalo de confiança. Então, em uma empresa de distribuição de alimentos, pela internet, verificou-se que o tempo necessário para uma entrega tem distribuição normal com média μ igual a 30 minutos e desvio padrão sigma igual a 10 minutos, ou seja, sigma é conhecido. Em uma amostra de 50 entregadores, observou-se um tempo médio de entrega de 25 minutos. Determina um intervalo de confiança de 95% para a média μ de todos os entregadores. Então, a gente pode usar diretamente a nossa equação. Então, a gente viu que o intervalo de confiança para a média com 95% de confiança, ele é simplesmente quanto? Ele é simplesmente a média amostral menos z alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n, x barra mais z alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n.
Então, como é que vai ficar isso aqui? Então, vamos lá. Então, a gente tem que x barra, a gente viu que deu 25 minutos, então seria 25 menos, e o z alfa sobre 2, vamos colocar aqui em cima. Então, eu tenho então que o gama é 0,95, e isso aqui é 1 menos alfa. Então, o alfa é 0,05, então implica que o alfa sobre 2 ele é simplesmente 0,025. Então, no fundo, o que a gente vai calcular? Então, a gente vai ter aqui a nossa distribuição normal padronizada. Esse valor aqui é um menos E alfa sobre 2. E essa área aqui é o nosso alfa sobre 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na minha tabela e verificar qual é o Z alfa sobre 2. Então, o Z alfa sobre 2, quando eu vou na tabela normal, então está aqui, é 0,025, então é menos 1,96. Então é menos 1,96, então a gente vai ter que esse valor aqui é menos 1,96. Claro, como a gente está calculando aqui entre esses dois valores, ou seja, menos Z alfa sobre 2 e Z alfa sobre 2, então esse Z alfa que aparece aqui é um valor positivo, então vai ser menos 1,96 vezes sigma, que é quanto? Sigma é 10, dividido por raiz de 50, e o outro extremo do intervalo é 25 mais 1,96 vezes 10 sobre raiz de 50. Então, fazendo essa conta aqui, o intervalo vai ser simplesmente 22,22 e 27,77. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que o intervalo com esses extremos em 22,22 e 27,77 contém a média a média populacional com 95% de confiança. Então, se eu coletar esse intervalo, eu posso estar 95% confiante de que esse intervalo contém a média populacional. Além do caso que sigma é conhecido, tem o caso em que sigma é desconhecido. Esse caso aqui é o caso mais comum. Por quê? Porque, vejam, se eu não conheço a média populacional mi, muito menos provável eu vou conhecer sigma. Então, quer dizer, se eu não conheço mi, provavelmente eu também não conheço sigma. Então, esse caso aqui é o caso que mais vai aparecer nos casos reais. Quando a gente for analisar dados reais, geralmente a gente não conhece o sigma também. Então, como é que eu faço esse caso? Esse caso é o seguinte: a gente vai ter essa estatística t, que ela é simplesmente x barra menos mi Sn sobre raiz de n, onde esse S aqui é o meu desvio padrão amostral, então aqui é a nossa variância amostral, que é simplesmente o somatório de igual a 1 até n, xi menos x barra ao quadrado, e divide por n menos 1. Então esse S é simplesmente a raiz desse termo aqui. Então, se essa estatística é definida dessa forma, então pode-se mostrar que essa estatística segue uma distribuição t de student com n-1 graus de liberdade. Então, o que acontece? Se eu tiver que t é definida dessa forma, então assim como a gente viu que z seguia uma normal, então a gente viu que z seguia uma normal com média 0 e variância 1, a gente tem que t, ela segue uma distribuição t de student com n-1 graus de liberdade. Então essa aqui é a cara da distribuição t de student. Então ela tem uma função gama embutida, então essa aqui é a função gama. Então é gama de ni mais 1 sobre 2, esse ni aqui é uma letra grega, parece um v, dividido por raiz de ni vezes π, gama de ni sobre 2, 1 mais t ao quadrado sobre ni, elevado a menos ni mais 1 sobre 2. Então se a gente olhar o formato dessa distribuição, o que ela vai ser? Ela vai ser, esse preto aqui é a nossa distribuição normal, então quando o ni vai para o infinito, ele converge para uma distribuição normal, e a gente pode ver que ela é muito parecida com a normal, a diferença está na cauda. Então a gente pode ver que ela não vai para zero tão rápido quanto uma distribuição normal. Então para ni igual a 1, por exemplo, ela demora bastante para convergir para zero, enquanto que a normal vai rapidamente para zero. Então essa é a diferença entre a distribuição t de student e a distribuição normal, e essa distribuição t de student, ela se aproxima muito da normal quando o número de graus de liberdade, que é o ni, ele é maior do que 50. Então a gente vai ver pela tabela que quando o ni for maior que 50, a gente passa a usar a distribuição normal. Então aqui a gente tem a nossa distribuição t de student, a gente tem aqui
um certo intervalo, então a gente vai ter que menos t alfa sobre 2 ni, então se for menor do que esse valor, essa área aqui é alfa sobre 2, essa área aqui é alfa sobre 2, então a área interna aqui é 1 menos alfa, então essa área aqui é 1 menos alfa, como a gente fez para o caso da normal. Então a probabilidade dessa estatística t estar nesse intervalo é 1 menos alfa, que é meu nível de confiança, então a gente precisa fazer agora é abrir essa conta aqui. Então se eu abrir agora, então eu vou ter que a probabilidade de menos t alfa sobre 2 n menos 1. Então notem que o meu ni aqui ele é igual a n menos 1. Então o meu ni ele é igual a n menos 1. Então a demonstração de que t segue uma distribuição t de student com n menos 1 graus de liberdade, a gente vai mostrar posteriormente, eu tenho que levar em conta a distribuição Q quadrado e tenho que levar em conta o cálculo parecido com o que a gente fez para o teorema central do limite. Então tem que fazer bastante conta e com isso a gente pode mostrar que a distribuição t de student no fundo ela é muito próxima da normal. Então ela é uma aproximação da normal quando o número de graus de liberdade vai para o infinito. Então quer dizer, se eu aumento o tamanho da minha amostra, a distribuição t tende à distribuição normal. Então reescrevendo aqui, então a gente vai ter que t alfa sobre 2 n menos 1 é menor ou igual que t. Quem que é t? x barra menos mi dividido por S sobre raiz de n é menor ou igual que t alfa sobre 2 n menos 1. Isso aqui é igual a 1 menos alfa. Então agora se eu multiplicar todos os lados por S sobre raiz de n, eu vou ter que a probabilidade de menos t alfa sobre 2 S sobre raiz de n é menor ou igual que x barra menos mi, que é menor ou igual que t alfa sobre 2 n menos 1 vezes S sobre raiz de n, isso aqui é igual a 1 menos alfa. Então agora se eu subtrair x barra em todos os lados, então eu vou ter que a probabilidade de menos x barra, vamos já fazer direto, vamos já subtrair e multiplico tudo por menos 1. Então eu vou chegar no seguinte resultado, então vai ser x barra menos t alfa sobre 2 n menos 1 é menor ou igual que mi, que é menor ou igual que x barra mais t alfa sobre 2 n menos 1 S sobre raiz de n, isso aqui é igual a 1 menos alfa. Ou seja, nós chegamos igualmente ao caso da normal, que essa é a probabilidade do intervalo conter a média mi. Então, podemos definir então formalmente esse resultado. Então, definição. O intervalo de confiança de 1 menos alfa vezes 100% para a média populacional mi de uma população com variância desconhecida é dado por, então esse aqui é o que a gente calculou agora, então vai ser x barra menos t alfa sobre 2 n menos 1, S sobre raiz de n é menor ou igual que mi, que é menor ou igual que xn mais t alfa sobre 2 n menos 1, S sobre raiz de n. Então aqui está a definição de outra forma, então é o intervalo para a nossa média quando a variância é desconhecida. Resolvendo então um exemplo, então em um provedor de vídeo da internet, verificou-se que para uma amostra de 15 usuários, o tempo médio de exibição é 39,3 minutos. E o desvio padrão da amostra é 2,6 minutos. Encontre um intervalo de 90% para a média populacional. Então vamos lá. Então a gente viu que o intervalo de confiança para a média mi, com 90% de confiança, então ele é quem? Ele é x barra menos t alfa sobre 2, n menos 1, vezes S sobre raiz de n. E aqui é a mesma coisa, só que o sinal de mais. Então vai ser x barra mais t alfa sobre 2, n menos 1, vezes S sobre raiz de n. Então vamos lá. Então colocando agora os valores, quanto é que vai ser isso? O x barra é igual a quanto? O x barra é 39,3 menos. Bom, agora precisamos calcular o t alfa sobre 2. Então a gente tem que 1 menos alfa é igual a 0,9. Daqui eu tiro que alfa é 0,1. Então alfa sobre 2 é igual a 0,05. E o nosso ni, que é o número de graus de liberdade, ele é n menos 1. Então ele é quanto? Uma amostra de tamanho 15, então ele é 15 menos 1, que é igual a 14. Agora eu preciso fazer o quê? Então eu tenho que achar quem que é o t de alfa sobre 2 n menos 1, ou seja, é o t de 0,05
1,14. Então, se eu vier aqui na minha tabela, então olhem, essa tabela é importante saber o que ela indica. Então, nesse caso, o que ela está indicando? Ela está indicando a área, essa área achurada aqui. É isso que a gente quer calcular. Então, no fundo, ela já é o alfa sobre 2. Então, a gente viu quanto é que é o alfa sobre 2? É 0,05. Então, a gente vai vir aqui nessa coluna aqui. E aí, o número de graus de liberdade é quanto? É igual a 14. Então, eu venho aqui, aqui está o grau de liberdade, então aqui está 14. Eu vou andar até 0,05. Então, o valor de t é 1,761. Então, isso aqui é igual a 1,761. Então, agora eu faço o quê? Então, venho aqui e coloco menos 1,761 vezes o S, que é 2,6, dividido por raiz de 15. E o outro lado é a mesma coisa. Então, 39,3 mais 1,761 vezes 2,6 dividido por raiz de 15. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou chegar aqui, o meu intervalo de confiança é simplesmente 38,12 e 40,48. Então, vejam, embora eu tenha medido o valor 39,3, eu posso dizer com 90% de confiança que esse intervalo que eu calculei, ele contém a verdadeira média populacional. Além da média, a gente pode definir um intervalo de confiança para outros parâmetros da população. Então, se eu tiver qualquer parâmetro, pode ser média, desvio padrão, proporção, mediana, a gente pode usar a mesma ideia. E no caso da proporção, vamos mostrar agora como a gente calcula isso, a ideia é exatamente a mesma que a gente utilizou para o caso da média, porque a gente viu que se eu falar que o meu xi ele é simplesmente 1 se for um sucesso, ou seja, se ocorre uma certa característica na população, e 0 se for uma falha, então a gente viu que o P-chapéu, que seria a proporção de observações dessa característica na minha população, ele é simplesmente um somatório de xi sobre n, e a gente pode então escrever o z dessa forma, e a gente viu que o z segue uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, a ideia vai ser exatamente a mesma para o caso da média. Então, a gente vai ter a nossa distribuição normal, padronizada. Então, aqui a gente vai definir o nosso z alfa sobre 2. Essa área aqui é alfa sobre 2. Essa área é alfa sobre 2. E essa parte interna é 1 menos alfa. Então, a gente pode escrever que a probabilidade de menos e alfa sobre 2 ser menor ou igual que z, que é menor ou igual que z alfa sobre 2, isso aqui é simplesmente 1 menos alfa. Então, daqui, se a gente quiser agora escrever o z naquele formato ali, então vai ser p de z menos e alfa sobre 2 é menor ou igual que p vezes 1 menos p sobre n é menor ou igual que z alfa sobre 2, isso aqui é igual a 1 menos alfa. Então agora se eu multiplicar, passar esse termo multiplicando, então eu vou ter aqui a probabilidade de menos z alfa sobre 2 vezes raiz quadrada de p 1 menos p sobre n, se menor ou igual que p chapéu menos p, é menor ou igual que z alfa sobre 2, e isso aqui é igual a 1 menos alfa. Então, se eu agora passar o p chapéu para o outro lado, ou seja, na verdade eu vou subtrair o p chapéu em todos os lados, e eu simplesmente multiplicar por menos 1, eu vou chegar aqui a probabilidade de p chapéu menos z alfa sobre 2 vezes a raiz quadrada de p 1 menos p sobre n é menor ou igual que p, que é menor ou igual que p chapéu mais z alfa sobre 2 raiz quadrada de p 1 menos p sobre n, isso aqui é igual a 1 menos alfa. Ou seja, a gente conseguiu escrever uma relação onde a gente vai ter um intervalo de confiança para essa proporção P. Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular um certo intervalo e com 1 menos alfa por cento de confiança, a gente pode dizer se esse intervalo contém a verdadeira proporção P. Então, agora a gente pode então enunciar esse resultado. Então, a definição. O intervalo de confiança de 1 menos alfa 100% para uma proporção populacional P é dado por... Então, isso aqui a gente viu agora. E aí a gente pode representar que esse intervalo de confiança para P
ele é simplesmente a proporção amostral menos Z alfa sobre 2, P1 menos P, que é simplesmente o nosso sigma para a proporção, dividido por raiz de N, e o outro extremo do intervalo é P chapéu mais Z alfa sobre 2, P1 menos P sobre raiz de N. Então agora a gente pode fazer um exemplo para a gente entender o que esse intervalo quer dizer. Em uma pesquisa de opinião de 400 pessoas entrevistadas, 80 dizem votar num certo partido político. Calcule o intervalo de confiança para a proporção populacional com 90% de confiança. Então vamos escrever então o nosso intervalo de confiança para a nossa proporção com 90% de confiança, ele é simplesmente quem? É simplesmente P chapéu menos Z alfa sobre 2, raiz quadrada de P, 1 menos P sobre N, e P chapéu mais Z alfa sobre 2, raiz quadrada de P, 1 menos P sobre N. Então agora inserindo os valores, então a gente vai ter que isso aqui vai ser P chapéu, quanto que ele vai... o P chapéu vamos calcular aqui no canto, então ele é simplesmente quanto que eu observei. Então ele é 80 sobre 400, então isso aqui é simplesmente 0,2. Então temos, vai ser 0,2 menos, bom, a gente tem que 1 menos alfa é 0,9, ou seja, alfa é igual a 0,1, então alfa sobre 2 é 0,05. Então se a gente vier na tabela normal, então a gente pode ver que está entre esses dois valores aqui, 0,0505, 0,0495, então vamos pegar 1,64. Vamos pegar esse primeiro valor aqui. Então é simplesmente, então o Z alfa sobre 2 é simplesmente menos 1,64. Então vai ser simplesmente menos 1,64, raiz quadrada de 0,2 vezes 1 menos P, 0,8, dividido por N, que é 400. E o outro extremo do intervalo é 0,2 mais 1,64, raiz quadrada de 0,2 vezes 0,8 dividido por 400. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar que o intervalo é 0,167 e 0,233. Então, sumarizando o que a gente viu nessa aula, então a gente vai coletar uma amostra. Primeira pergunta é, o valor de sigma é conhecido? Se for conhecido, eu simplesmente vou colocar o sigma aqui no intervalo de confiança e vou usar o meu z para calcular o z alfa sobre 2. Então eu vou calcular e determino dessa forma o intervalo de confiança. Se não for conhecido, aí eu tenho que analisar o tamanho da amostra. Esse tamanho, se ele for maior que 50, se a gente olhar aqui pela nossa distribuição T, o que vai ter aqui? Está na distribuição T, e aqui no final da distribuição T está o valor de z e o respectivo valor de T para 50 graus de liberdade, ou seja, a amostra de tamanho 51. Então a gente pode ver que nesse caso aqui, para 50, ou seja, a amostra de tamanho 51, o valor de T é 679 e o valor de Z 674. Para esse valor aqui, que seria para 0,10, o alfa 0,10, alfa sobre 2, então seria quanto? 1,2999 e o Z 1,282, ou seja, é muito próximo. Então, nesse caso, eu posso usar simplesmente a minha distribuição normal ao invés da distribuição T. Então, se o N for grande, eu vou usar o S, porque eu não sei quem é a variância da minha população, e uso a distribuição Z. Se o N for pequeno, aí eu tenho que fazer o seguinte. Primeira pergunta, a distribuição da população se aproxima de uma normal? Se não se aproximar, aí tem que utilizar métodos não paramétricos ou de reamostragem, como por exemplo, o bootstrapping é um método que é utilizado para calcular esse intervalo de confiança, no caso tem amostras pequenas. Então, futuramente eu vou gravar um vídeo para a gente entender como é que funciona esse método. Se a distribuição for aproximadamente normal, ou seja, se ela for simétrica em relação à média, então a gente utiliza a distribuição t_student. Então aqui eu vou usar o meu S, porque eu não conheço a minha variância, e aí eu vou utilizar o T alfa sobre 2, N menos 1. Lembre-se, 1 menos alfa é o meu nível de confiança, e o N menos 1 é o número de graus de liberdade dessa distribuição T. Então com isso a gente consegue calcular o intervalo de confiança para todos os casos que a gente viu nessa aula. Então agora a gente pode pegar essa ideia e implementar
uma função em Python para calcular os intervalos de confiança de forma automática. Então aqui a gente tem uma função para calcular automaticamente o intervalo de confiança, então a gente vai chamar essa função de confident interval. Aqui eu vou ter o xs, que é o meu x barra, que é a média amostral, tamanho da amostra, o nível de confiança, o sigma e o s. Eu vou explicar já por que esse valor é menos 1 aqui, tá? Bom, z alfa sobre 2 eu vou calcular usando essa função do SciPy. Essa função nada mais faz do que calcular o valor da tabela. Então, se a confiança é 0,95, o alfa é 0,05 e alfa sobre 2 é 0,025. Então, pela tabela, a gente vai ver que vai dar 1,96. Aí, se o sigma for diferente de menos 1, ou seja, se eu passar o valor de sigma, então eu tenho que o intervalo de confiança vai ser quanto? Vai ser x barra menos z alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. Se a variância for desconhecida, ou seja, se eu passar o sigma como sendo menos 1, então eu vou verificar o seguinte, n é maior que 50, então eu vou vir aqui no meu desenho e vou fazer o seguinte, esse é o caso primeiro, aí o else, n é maior que 50, se for, eu uso a distribuição normal com S, então tá aqui, ó, x barra menos e alfa sobre 2, S sobre raiz de n. Caso contrário, ou seja, eu vou cair aqui, esse caso eu não estou considerando, porque a gente não viu métodos de reamostragem, aí eu vou fazer o quê? Então eu uso a distribuição t. Então, caso contrário, se for menor que 50, vou calcular quem é o t alfa sobre 2 n menos 1, usando essa função do SciPy, e calculo automaticamente o intervalo. Então, só para a gente comparar aqui, a gente viu esse exercício, que era da empresa de distribuição. Então, esse exercício é esse exercício aqui. Então, uma empresa de distribuição de alimentos, ela verificou que o sigma é 10 em uma amostra de 50, x barra deu 25, eu quero calcular esse intervalo. Então, 22,22 e 27,77. Então, se a gente colocar aqui x barra igual a 25, n igual a 50, confiança 0,95, sigma igual a 10, quando eu calculo 22,22, 27,77, igual a gente obteve aqui. No segundo exemplo, que é o do provedor da internet, agora a gente não conhece o sigma, mas a gente conhece o S. Então o que eu vou fazer? O x barra deu 39,3, o S 2,6, n igual a 15, eu quero saber com 90% de confiança. Então calculando aqui, a gente calculou aqui matematicamente, deu 38,12, 40,48. Quando eu faço aqui, utilizando automaticamente a função, 38,117, ou seja, aproximadamente 12, 40,48. Então a gente pode ver que deu o mesmo resultado. Então essa função aqui ela pode ser usada para calcular automaticamente o intervalo de confiança para a média populacional. Além disso, nós podemos implementar uma função que recebe não a média, mas recebe simplesmente os dados. Então eu chamei ela de confident interval data. Eu vou passar x é um vetor, eu vou passar o nível de confiança e aqui o sigma é se a variância é conhecida ou não. Então, a primeira coisa, eu vou implementar uma função para calcular o desvio padrão amostral. Então, é simplesmente somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. E aí, tiro a raiz. N é o tamanho do vetor. Xs, que é a média amostral, é a média desse vetor. Aí eu calculo S, calculo Z alfa, de novo usando a função do SciPy. Aí eu vou verificar o seguinte, sigma é diferente de menos 1, ou seja, eu passei o sigma. Se eu passei o sigma, eu vou usar o quê? X barra menos E alfa sobre 2, sigma sobre raiz de n. Se eu não passei, eu vou verificar aqui de novo. Eu vou lá na minha figura. É maior que 50? Sim. Se for maior que 50, então eu simplesmente uso Z e uso S. Se não, eu uso a distribuição T. Então, aplicando aqui em um exemplo, então x é 1, 2, 3, 4, 5, o nível de confiança é 95%. Calculei esse intervalo, ou seja, esse intervalo que começa em 1,03 e termina em 4,96, se a gente calcular esse intervalo para essa amostra, nós temos 95% de confiança de que esse intervalo contém a minha média populacional. Finalizando, então aqui está algumas leituras adicionais, então eu sugiro o livro do Moretti e do Busabi, embora ele não tenha muito conteúdo relacionado ao intervalo de confiança, é uma boa referência porque tem vários exemplos. O livro do Maier é também uma boa referência, que vai discutir bem principalmente como deduzir esses intervalos. E também tem o livro do Pchurnik, que é um livro que está disponível na web. Então, se vocês digitarem esse título aqui no Google, vocês vão achar esse livro e ele tem vários exemplos também sobre o cálculo do intervalo de confiança. Então, a gente viu que o intervalo de confiança ele é um conceito fundamental, ele não é tão complicado de calcular
Ele é muito interessante porque a gente viu que a gente pode estimar o intervalo que contém essa média com certo nível de confiança. Ou seja, no caso da estimativa pontual, a gente tenta inferir qual é o valor dessa média de uma população. E com o intervalo de confiança a gente consegue ter informações sobre a variação. Ou seja, dado que eu tenho uma amostra, eu vou calcular esse intervalo e aí com certo nível de confiança eu posso dizer se esse intervalo contém a média. É essa a ideia do intervalo de confiança e ela é extremamente importante na análise de dados, não só análise de dados em termos de estatística, mas também em ciência de dados.